programa de hoje você vai ver como estão os preparativos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para as eleições 2010, um debate com os alunos sobre o exame da ordem. E você vai saber o que faz um assessor jurídico da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Isso e muito mais agora, aqui no Primeira Instância. Bom dia! O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte vem se preparando para realizar uma das maiores eleições dos últimos tempos. O Rio Grande do Norte vai contar com mais de 2 milhões de eleitores em 2010. Só na capital são 525.224. O número de novos eleitores chega a 78.800. O tribunal irá desembolsar 4 milhões de reais e contará com 32 mil pessoas na realização do pleito. A grande novidade das eleições deste ano é a revisão eleitoral biométrica. Estão aptos a votar com identificação por impressão digital e foto 94.459 eleitores no dia 3 de outubro. 11 municípios foram sorteados para usar a biometria: Macau, Guamaré, Caraúbas, Pedro Avelino, Alexandria, João Dias, Pilões, São José do Mipibu, São Fernando, Nísia Floresta e Timbaúba dos Batistas. Até 2018, o Tribunal Superior Eleitoral quer usar a biometria em todo o Brasil. E quem tomou posse mais uma vez no tribunal foi o advogado Fábio Luiz Monte de Holanda, que foi reconduzido ao cargo de juiz titular da Corte Eleitoral para o biênio 2010-2012, na categoria de jurista. Seu primeiro biênio, 2008-2010, se encerrou em 24 de fevereiro deste ano, sendo então substituído pelo juiz Aurino Villa. O juiz Marcos Duarte, em nome dos membros da corte, saudou o Dr. Fábio Holanda em sua posse e, com breves palavras, lhe desejou boas-vindas. O procurador regional eleitoral, Dr. Ronaldo Chaves, em sua saudação, destacou a responsabilidade redobrada do juiz em virtude de sua recondução. Fábio Holanda foi cumprimentado ainda pelo advogado Vladimir Capistrano, presente no plenário. Em seu discurso, o juiz afirmou que nesses meses em que esteve afastado da Corte Eleitoral, refletiu bastante sobre os 2 anos de seu primeiro biênio, seus acertos, equívocos e erros, e espera assim voltar trazendo essa experiência a serviço da democracia do Rio Grande do Norte. Estamos aí com essa responsabilidade que é imensa de zelar pela soberania popular, junto com os demais membros da Corte, e esperando que a Justiça Eleitoral tenha nessa eleição o mínimo de participação necessária, que tenhamos os candidatos respeitando a legislação para que não hajam tantos questionamentos como tem havido em eleições passadas, especialmente municipais. No próximo bloco, um debate sobre o exame da ordem. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca esta chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. O exame da ordem é sempre um pesadelo na vida de um bacharel em Direito. Mas será que o exame realmente mete medo nos alunos? O Primeira Instância bateu um papo sobre o assunto com alunos de uma universidade de Natal. O Primeira Instância veio até a Universidade de Potiguar para saber dos alunos o que eles acham do exame da ordem, o exame da OAB. Eu começo aqui com o Matheus Veras, de 22 anos. Matheus, o que é que você acha do exame da ordem? Eu acho que o exame veio para qualificar o profissional do direito, pois com esse exame os alunos já entram na universidade, no curso de Direito, sabendo que vai passar por esse teste e eles acabam se empenhando mais para obter esse resultado.
Eu sou a favor do exame da ordem, sou a favor, inclusive, desse exame para todas as profissões, porque eu acho que é um modo de selecionar os melhores profissionais para daí, então, seguir uma carreira mais promissora. Emanuel Paulino, o exame da ordem, o que é que você acha desse exame da ordem? Acho o meio mais justo de qualificar e escolher, selecionar a maioria dos profissionais do direito. Essencial, porque o que nós temos visto por aí são profissionais que, embora tenham passado 5 anos na faculdade, apenas adquiriram um canudo. E ao chegar no exame da ordem, eles realmente vão ser testados daquilo que aprenderam. Porque já pensou o aluno passar 5 anos aprendendo aquilo ali, e 100 perguntas que faça para ele sobre o que ele passou 5 anos aprendendo, e mais uma peça daquilo que ele vai ter para que passar a vida dele fazendo, ele não souber fazer, não adiantou de nada. Matheus Henrique, o que é que você acha do exame da ordem? Eu acho que o exame da OAB é uma das melhores formas de seleção do profissional e que ele ainda podia ser mais rigoroso, como uma análise da vida pregressa de cada candidato, para que ele tivesse profissionais pautados na ética, na probidade, para evitar futuros aborrecimentos e manchar o nome do direito como é manchado no nosso país. Juliana, você concorda com o Matheus? Você falou também que gostaria que esse exame fosse mais rígido, né? Além do que a pessoa aprende na universidade, tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa com um bom caráter, uma pessoa com a vida de boas condutas para poder exercer uma profissão como a do direito, que visa tanto pela boa conduta do cidadão. Matheus, você está no 6º período. Você já pensa no exame da ordem? Já estuda para o exame da ordem? Desde o início. Todos nós no curso temos que nos preparar. Até quando fazemos questões de prova, os professores já passam as questões da OAB, que é para a gente já sentir como é que qual é o nível das questões, para a gente ir se preparando gradativamente. Daí você vai, ao final, mostrar que você aprendeu, porque existe uma coisa entre aprender e decorar, né? Se você aprendeu o que você, lá no início, você viu, você não vai esquecer, porque você aprendeu. Mas se você decorou apenas, quando chegar lá no exame da ordem, você vai sentir a diferença, vai sentir o peso. E se fosse um exame a cada ano, não, eu decorei e está ali, juntinho, ainda estava fresquinho, pronto. Mas quando você aprende de verdade, lá na frente aí você mostra que você aprendeu. Matheus Henrique, você concorda também com o Kleber? Você acha que essa é a melhor maneira de se avaliar? Concordo plenamente, até por uma questão de economia, porque se nós fôssemos fazer uma prova a cada ano, no caso 5 provas, ficaria corrido para o aluno estudar tanto para o exame da ordem anual como para a faculdade, e outros ainda têm outras obrigações, como temos donas de casa dentro da sala de aula, empresários, empregados, e ia ficar bastante puxado para cada um. Eu acho que o exame abrange todas as áreas de atuação do profissional, então eu acho que é o melhor jeito de se avaliar. Você acha que de repente, as pessoas que não fizeram o exame da ordem, as pessoas mais antigas, que na época não existia o exame, você acha que essas pessoas, elas mereciam fazer um exame hoje, ou naquela época o que foi feito era realmente necessário? Eu acho que devido à prática que eles já tiveram durante esses vários anos de advocacia sem o exame da ordem, já vale. Eu tenho certeza que já são profissionais bem conceituados, porque naquela época, já que não tinha o exame da ordem, com certeza teria uma avaliação, como o estágio, que era obrigatório naquela época, eu acho que já valia como avaliação para eles. Matheus, Veras, o que é que você acha, já que tem alguns alunos, e nós já presenciamos isso, que no dia do exame da ordem, de alguma forma dá aquele branco, já vi pessoas chorando bastante, nervosas, e pessoas que a gente sabia que poderia fazer uma boa prova. Tanto que na primeira não passou e na segunda passou, só pela questão do nervosismo. O que você acha que deve ser feito durante os 5 anos para que esse aluno, de repente, não bote tudo a perder em apenas um dia?
talvez a universidade pode ter algum meio, pode criar alguma forma, algum mecanismo que vá tranquilizando esse aluno durante esses 5 anos, para ele saber que se ele não passar, porque geralmente o nervosismo é porque ele acha que não tem uma possibilidade de não passar, da sociedade recriminar ele, dos pais, dos amigos, eita, você não passou. Eu acho que o nervoso é mais por essa questão. E na hora que você, por exemplo, se você não passar, você não vai morrer, você tem uma consciência que não é a última coisa do mundo, talvez você fique mais tranquilo. E a universidade, de alguma forma, possa ajudar o aluno com isso, até porque a universidade tem o curso de psicologia, talvez podia ser um estágio para os psicólogos, para os aspirantes a psicólogo, para fazer esse trabalho com os alunos de direito. Eu acho que esse nervosismo até tem sido trabalhado na universidade como? Aqui na nossa universidade, as nossas provas, a maioria das nossas provas tem sido feitas em cima do exame da ordem, as questões principalmente objetivas. Então, a gente já tem uma ideia de como é que vai ser cobrado naquele dia. Então, eu acho que já vai dando amenizada nessa fase, porque a gente já sabe, já está sentindo como é que vai ser. Então, eu fico tranquila. Então, você é uma pessoa tranquila? Eu sou. Me parece que você é uma pessoa bem tranquila. Eu sou. Emanuel, você também é uma pessoa tranquila? Você acha que vai chegar lá no exame da ordem e vai ficar tranquilo? Tranquilamente, eu não se preocupo com isso, mas eu sei que existe colegas que se preocupam muito, ficam ansiosos em se deparando com a prova. Eu acho que era importante ter por parte da universidade, preparar emocionalmente esses colegas que ficam ansiosos na hora da prova. Eu fico nervoso, mas eu encaro meu nervosismo como um nervosismo saudável. Aquele nervosismo de quem estudou, quem tem aquela expectativa de que vai passar. Algumas pessoas, por não estudarem, não estão nem aí se vão passar, se não vão passar. Aí ficam realmente mais tranquilas. Eu acho que tem que ter um nervosismo, mas não aquele que vai lhe prejudicar, que vai lhe deixar apreensivo, que vai fazer dar o branco na hora da prova. Apenas aquela expectativa que você pode passar, que vai dar tudo certo. Vocês estão no 6º período, né? Ainda faltam 4 períodos para você enfrentar o exame da ordem. Você acha que esse exame da ordem está sendo bem trabalhado dentro da faculdade? Eu creio que sim. Creio não, tenho certeza que sim. Porque o que nós temos visto, como foi falado por Juliana agora, nossas provas têm muitas questões de concursos pesados, de concursos grandes, de prova da OAB, e temos o quê? Feito aulões, testes. Alguns professores proporcionam para a gente aulões, como é que eu posso dizer, provas, provão para a gente fazer igual ou parecido com a prova da ordem. E isso aí vai nos mostrando o que é que está nos esperando lá na frente. Eu quero agradecer aqui ao Matheus Veras, a Juliana Beatriz, a Emanuel Paulino, ao Kleiber e ao Matheus Henrique. Eu quero agradecer a todos vocês por participar desse quadro aqui do Primeira Instância, um programa que está tentando inovar, levando de forma descontraída, de uma linguagem, vamos dizer assim, coloquial, para que as pessoas não fiquem no juridiquês dos programas jurídicos, né? Que a gente está fazendo o programa, é para você aí, telespectador, é para você de casa, então é para o povo. Então, eu quero agradecer bastante a vocês, porque vocês foram os primeiros a participarem desse quadro, o exame da ordem aqui no Primeira Instância. E agradecer também, porque não é todo mundo que gosta de participar de um debate como esse, de aparecer na televisão em frente a uma câmera. Então vocês, por aí, já dá para se vislumbrar que vocês serão, com certeza, uns grandes mestres, uns grandes profissionais do direito, porque a primeira coisa do direito, você não pode ter medo de falar. A sustentação oral do direito é fundamental para que se possa ter sucesso. Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer que o programa Primeira Instância está de braços abertos para vocês lá na CIM-TV, ok? Obrigado. E você de casa, muito obrigado, fiquem com Deus. Próximo programa, a gente tem mais um, Exame da Ordem. Até lá, você sabe, Primeira Instância, o direito começa aqui.
Como você viu aí, Dr. Kleber Cavalcante, os alunos da Universidade Potiguar, da UNP, todos foram unânimes em dizer que o exame da ordem é necessário. Mas o exame da ordem, hoje, ele realmente é necessário? Realmente, se você observar bem pelo o que foi dito, né, pelos estudantes, pelos acadêmicos do curso de Direito, sim, realmente é necessário. Necessário porque é uma demonstração do princípio da valorização da advocacia. Uma vez que a sociedade poderá ter a certeza de que quando vai buscar o profissional, que vai buscar alguém que vai militar o seu direito, é uma pessoa qualificada, que durante o período do seu estudo acadêmico conseguiu ter o conhecimento mínimo possível para exercer a advocacia. Primeira instância, O direito começa aqui. a seguir, você vai conhecer de perto a assessoria jurídica da Coderne. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. O ramo do direito é amplo. Quando o aluno termina o curso, surge a dúvida: qual carreira seguir? Para lhe ajudar a dirimir essa dúvida, o Primeira Instância vai mostrar para você o que faz um assessor jurídico da Coderne. E o quadro Carreiras veio até aqui, na Coderne, na Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, para conhecer melhor como funciona a assessoria jurídica aqui da Coderne. Vamos conversar com o senhor Gláusio Vasconcelos, ele que é gerente jurídico aqui da Coderne. Gláusio, como é que funciona a assessoria jurídica da Coderne? A assessoria jurídica da Coderne funciona como uma assessoria jurídica de qualquer ente público, prestando serviço de emissão de pareceres, confecção de contratos, defesa das demandas judiciais, defesa das demandas administrativas. Funciona também como uma assessoria junto à diretoria para diversos assuntos ligados à administração portuária. Agora, doutor Gláusio, para o estudante que está sentado hoje numa cadeira, numa faculdade, ele pensa em um dia atuar nessa área, qual a lei específica ou quais os ramos do direito que ele tem que ficar mais atento para que ele possa um dia exercer essa função? Digamos assim, a lei mestra que rege a legislação portuária é a Lei 8.630, de 93. Nela estão contidos toda a parte, digamos assim, de todos os entes, de todos os órgãos que devem constar dentro da administração portuária. E tal lei decorre da própria Constituição, que diz que a administração portuária deverá ser prestada diretamente pela União ou através de concessões, que no caso a Coderne seria uma concessão federal, ou seja, a nossa administração da portuária é federal, pois 99% das ações da Coderne são federais, é uma sociedade de economia mista, portanto. Agora, para que o telespectador em casa entenda mais um pouco, a Coderne, qual é a finalidade do órgão Coderne para a federação e para o estado? A finalidade é justamente essa, né? Administrar o porto. Temos aqui o porto aqui de Natal e temos o porto chamado Porto William, que é o porto de Areia Branca, que hoje é o maior terminal salineiro do país. Ou é realmente só estudar, ou tem alguma técnica, alguma forma que o senhor pudesse passar para o nosso telespectador, para o nosso aluno que está nos assistindo? Resolver, se você pretende, por exemplo, entrar para uma carreira, suponhamos aqui, portuária, você tem que estudar toda a legislação portuária, tem que fazer as provas dos concursos anteriores, para ver realmente o que é que realmente está sendo cobrado nesses concursos, porque muitas das leis não foram vistas na faculdade.
Ou seja, você tem que realmente ter um trabalho além do trabalho que você estudou na faculdade. Qualquer navio, ele pode atracar aqui no porto, de qualquer bandeira. Como é que funciona isso na lei? Qualquer bandeira pode ser atracada no porto, desde que realmente o porto suporte a capacidade do navio, não há digamos assim, uma obstrução a uma bandeira de qualquer nacionalidade. Agora, doutor Glauco, o porto, vamos supor, um crime cometido no navio que está atracado aqui no porto. Esse delito, ele seria levado para a assessoria jurídica aqui ou direto para a Receita? Como é que funciona isso? Depende do tipo de crime, né? Se for um crime ligado à área realmente fiscal, ficaria com a Receita. Se for crimes realmente, que aí sim, se é ligado à Receita Federal, é chamada exatamente a Polícia Federal. Mas se for crimes, digamos assim, de delitos comuns, tipo furto, homicídio ou qualquer crime ligado a isso, aí seria realmente a Justiça Estadual. Vamos supor que um navio esteja atracado aqui, acontece um acidente nesse navio. Qual o procedimento que o gerente jurídico da Coderne tem que fazer? Digamos assim, depois que é apurado o processo pela capitania, porque assim que ocorre o acidente, deve ser comunicada a capitania do acidente e a capitania faz todo o inquérito, inclusive colhendo depoimentos, fazendo perícias no local. E após esse inquérito, é visto quais seriam os responsáveis. E a Coderne, nesse caso, faz o trabalho de acompanhamento, principalmente, desse inquérito. No caso, a assessoria jurídica, quando pega o inquérito, vai ver realmente quem seriam os responsáveis. E dessa forma, esse processo, posteriormente, é encaminhado ao Tribunal Marítimo, que, no caso, se encontra no Rio de Janeiro. Então, aqui seria como se fosse uma primeira instância, a capitania, o Tribunal Marítimo seria como uma segunda instância. No Tribunal Marítimo, inclusive, existe um Ministério Público próprio, existem desembargadores que são nomeados exclusivamente para decidir questões do tipo envolvendo acidentes, encalhes, toda matéria envolvendo as embarcações, para apurar quem seria realmente os responsáveis pelo acidente. Agora, isso pode acabar na justiça comum? Pode, porque como a própria lei do Tribunal Marítimo diz, ela faz a parte da decisão administrativa, ou seja, pode sofrer revisão via processo judicial, mas para se entrar com processo judicial, a própria lei diz que tem que ter a decisão do Tribunal Marítimo. Eu gostaria de saber se é legal o plano de saúde aumentar a mensalidade para quem é idoso. O aumento de plano de saúde é legal em todas as categorias, tanto para o idoso como para o consumidor normal. No entanto, esse aumento tem que ser somente o aumento remuneratório anual de correção. O que não pode, na verdade, é o aumento por faixa etária, como os planos vinham praticando. E a partir dos 60 anos existia um aumento elevado para cada faixa etária. Esse aumento é ilegal, inclusive o Ministério Público Estadual já entrou com ação contra a Unimed Natal e a Unimed RN. O STJ já se manifestou, inclusive, a respeito dessa ilegalidade. Não só a partir do Estatuto do Idoso, né, que prevê ser ilegal esse aumento por faixa etária, mas também diante do Código de Defesa do Consumidor e da própria legislação civil que impede o aumento por faixa etária. Então, o aumento por faixa etária é ilegal. Dívida trabalhista pode ser parcelada? No sistema atual brasileiro, o trabalhador conseguiu avanços diferenciados em relação aos demais credores. A parcela trabalhista hoje, inclusive, tem prioridade em relação a qualquer outro crédito pago pelo empregador. No entanto, mesmo diante dessa proteção que existe, que é um dos princípios do direito do trabalho, eu acredito ser possível parcelamento. E eu digo com base na legislação processual civil,
existe um artigo, salvo engano, 475A do Código de Processo Civil, que prevê, no prazo de embargos, a possibilidade do devedor pagar 30%, quando ele reconhece o crédito, ele paga 30% desse valor da dívida e requer o parcelamento do restante em 6 parcelas iguais. Então, existe a previsão, inclusive legal, de ser feito o parcelamento em fase de execução. No caso trabalhista, acredito que pode ser feito pela via processual civil. O patrão é obrigado a pagar o fundo de garantia por tempo de serviço à empregada doméstica. Existe uma lei atual, salvo engano, a Lei 10.208, que trouxe algumas mudanças em relação ao empregado doméstico. Dentre essas mudanças, uma delas seria a facultatividade do FGTS, né? Pagar FGTS para o empregado doméstico. Mas tem que se ressaltar o seguinte, que é facultativo. Ou seja, o empregador tem a faculdade de pagar ou não. Ele pode pagar se quiser, é uma liberalidade do empregador. Mesmo que o empregado chegue e exija, eu quero que seja pago o meu FGTS. O patrão não tem obrigação, ele tem a faculdade. A lei deixa essa possibilidade para que o patrão decida se vai pagar ou não. Se ele começa a pagar, aí sim, começa a gerar aquelas vantagens para o trabalhador. Dentre elas, o seguro-desemprego, né? Se houver o pagamento do FGTS, vai consequentemente haver o direito também ao seguro-desemprego. Mas é uma liberalidade do patrão. O patrão não tem a obrigação, ele tem a faculdade de pagar ou não o FGTS, de recolher ou não. Gostaria de saber se bem de família pode ser penhorado. Existe uma lei específica, inclusive, para isso. A Lei 8.009. Ela diz o seguinte, que o bem de família é impenhorável. Ou seja, ele não pode ser tomado para saldar dívidas, nem civis, nem penais, nenhuma dívida. Está na lei. Mas essa mesma lei tem um artigo 3º que existe essa exceção, né? Como toda regra é exceção, existe a exceção também e que é necessário se ter atenção para isso. Por quê? Porque quando você declara o bem como bem de família e que ele se torna impenhorável, se acredita, não se pode de forma nenhuma pegar esse bem para garantir uma dívida. Mas quando for com relação a empregados domésticos que trabalharam na própria residência, se houver crédito trabalhista, esse bem pode ser vendido para saldar o crédito, tanto trabalhista como previdenciário. Então, há exceções em que pode haver a penhora do bem. Mas, em regra geral, é impenhorável. Não há penhorabilidade, mas também é interessante se saber o que é bem de família, né? O que seria o bem de família? O bem de família é a residência da família, o local onde a família reside. Não seria somente o imóvel, o prédio, mas também os utensílios que guarnecem, a geladeira, o fogão, o televisor. Esses bens que guarnecem o lar, a residência, seriam também impenhoráveis. Qual o valor jurídico da nota promissória? A nota promissória ela é um título de crédito, onde o devedor assume o compromisso de pagar a uma determinada pessoa uma quantia certa em data certa, que pode ser à vista ou a prazo. Esse título de crédito ele pode ser executado se não cumprido na época, né? A época determinada para pagamento não for cumprida, o credor pode entrar com o processo de execução, tendo um prazo de 3 anos da data do vencimento do débito até o ajuizamento da ação. Esse prazo prescricional de 3 anos seria o período onde se poderia executar esse título de crédito. Vale ressaltar também que a nota promissória é um título unilateral, onde o devedor assume unilateralmente que deve aquele valor em favor de alguém. E no próximo programa, vamos sortear um belo livro, Como Passar na OAB, segunda fase, Prática Administrativa e Constitucional. E você que quer participar do sorteio, é só mandar um e-mail, primeirainstância@sintv.tv, primeirainstância@sintv.tv. Participe, aqui você sempre sai ganhando. O programa Primeira Instância chega ao fim, mas não esqueça, para participar do nosso sorteio, é só mandar um e-mail para primeirainstância@sintv.tv. Até o próximo programa. Tchau!